enquanto candidato pela Iniciativa Liberal. Carlos Roquete é empresário e resolveu abraçar este desafio, um desafio político que é novo para si. Boa tarde, agradeço o convite. É muito amável da vossa parte este desígnio de ouvir individualmente primeiro os candidatos e posteriormente promoverem os debates. Portanto, para já um louvor. Relativamente à pergunta que me coloca, sim, é um desafio de alguém que, com 61 anos, que é a minha idade, que sempre viveu o antes e o depois, e que no depois, e aqui como referência eu marco o 25 de Abril, viveu já momentos que não foram tão agradáveis quanto isso em termos de construção de uma democracia pluralista e representativa, e cansado, saturado, resolvi, nunca tendo pertencido a nenhum partido político, nem abraçado nenhum projeto político, abraçar este projeto de Iniciativa Liberal por uma razão muito simples. É que eu acredito e defendo um modelo de sociedade que é baseado na liberdade política, social e económica, exercida com ética, respeito e compromisso. E, de facto, foi isso que me levou a despertar e a abraçar este projeto. Uma das grandes preocupações do empresário Carlos Roquete é o modelo, a forma como, portanto, são eleitos os deputados para cada um dos distritos. E falamos no distrito de Porto Alegre, que apenas elege 2 deputados. Sim, é verdade, e aqui eu apenas queria começar por dar um sinal de grande apoio por parte do partido, da Iniciativa Liberal, que no dia seguinte à nossa formalização da candidatura no Tribunal para estas eleições legislativas de 30 de janeiro, o Presidente do partido, coisa rara que eu nunca vi em nenhum partido, o Presidente do Partido da Iniciativa Liberal vem-nos visitar, vem-nos acalentar, vem-nos acarinhar e, de alguma forma, fazer um levantamento de quais seriam as nossas necessidades. O que é que eu quero reportar relativamente a isto? É um bom sinal, porque, curiosamente, também a primeira entrevista que eu dei quando fui abordado pelos órgãos de comunicação social foi o meu alerta de descontentamento, de considerar perfeitamente inacreditável como é que no distrito de Porto Alegre, e com o modelo da lei eleitoral que nós temos, este sistema atribui só a eleição de 2 deputados para todo o distrito de Porto Alegre. Recordo que os círculos eleitorais no continente são 18 e Porto Alegre é o distrito que tem menos deputados, ou que pode eleger menos deputados, apenas 2. E, portanto, logo desde um primeiro momento, preocupação que foi acarinhada e também acolhida pelo Presidente do partido, reconhecemos que, de facto, há algo que tem que ser mudado. Tem que haver um número mínimo, independentemente do número de eleitores, porque senão a tendência no distrito de Porto Alegre, que é haver uma diminuição da população, qualquer dia só podemos eleger um deputado. Será que vamos chegar ao ridículo de não conseguir eleger nenhum deputado se a população diminuir significativamente? Ou seja, aquilo que me parece uma proposta perfeitamente execuível é que se determine um número mínimo, porque senão estamos todos numa corrida num pódio que só tem 2 lugares. E qual é que é, portanto, se vier a ser eleito, qual é a sua proposta para a alteração deste modelo eleitoral? A proposta é simples, evidentemente que terá que ser acolhida pelo partido, pela Iniciativa Liberal, terá que ser partilhado em proposta de lei na Assembleia da República, mas eu considero, do ponto de vista de elegibilidade, que tem que haver pelo menos um número mínimo de 5 deputados por cada distrito. É um mínimo que tem que existir, porque nós também sabemos que o espectro... Mas com critérios... Os critérios deverão ter que ser alterados para evitar, não lhe consigo dizer neste momento aquilo que vai ser uma eventual proposta de lei, que deverá acontecer idealmente
para ser apresentada em 2023-2024, que é quando há eventualmente essa discussão, mas que pelo menos dê a possibilidade a que se evitem estas situações perfeitamente injustas e, enfim, pouco representativas, de que, havendo dois deputados, como aconteceu até agora, os dois deputados são do Partido Socialista, não há nenhuma hipótese de haver uma presença por quantidade de votantes, de eleitores, num segundo ou num terceiro, mas se houver um segundo, então estamos a reforçar cada vez mais aquilo que eu considero uma partidocracia dual. Porque então aqueles que têm menos capacidade de eleger nunca conseguirão eleger. E, portanto, então estamos a negar tudo aquilo que foi feito nos últimos 46 anos, em que não é possível haver uma representatividade democrática no órgão nobre desse palco, que é a Assembleia da República. Relativamente às questões, às preocupações que tem com o Distrito, gostava de ouvir nas preocupações e também nas soluções que a Iniciativa Liberal apresenta para este Distrito. Sabemos que quando um deputado é eleito para defender uma nação, obviamente nunca descurando as pessoas que os elegeram, os eleitores que os elegeram, neste caso, se for eleito, os eleitores do Distrito de Porto Alegre. Muito bem. O que acontece, e eu quero fazer aqui um pequeno prefácio, o que acontece é que o anterior regime demorou 48 anos a ser derrubado. Não estou a apelar a nenhuma revolução, nem isso faz parte da ideologia do Partido de Iniciativa Liberal, mas o que é facto é que estamos cansados. Estamos cansados de ver sistematicamente um ou dois partidos que sistematicamente têm maiorias na Assembleia da República, isoladamente ou em coligação, e que parece que de um dia para o outro, sempre que há uma eleição, descobriram que afinal não é bem assim. Nós agora é que vamos fazer de outra maneira. E, portanto, o que de facto deverá ser a preocupação máxima é nós conseguirmos representatividade e, portanto, aquilo que eu gostaria muito e que o Partido de Iniciativa Liberal gostaria muito era que não uma revolução, mas uma mudança, e uma mudança que se revelasse pela surpresa. Seria, de facto, um folgo, um balão de oxigénio para o Distrito de Porto Alegre, que o cabeça de lista, neste caso eu, como candidato do Partido de Iniciativa Liberal, conseguisse ter assento na Assembleia da República. Porque aquilo que acabou de referir, que a partir do momento em que somos eleitos, somos deputados da nação, é evidente que somos. Mas nós, como cidadãos eleitores, também somos cidadãos da nação. Portanto, não é por aí. Agora, deve ser, e nada renega o sermos cidadãos da nação, ou defendermos com unhas e dentes, aguerridamente e com fundamento, aquilo que são os interesses para desenvolver o Distrito de Porto Alegre. E muito conceptualmente, aquilo que nós temos que fazer é diminuir o peso do Estado, porque é o maior empregador, dar essa opção à iniciativa privada para poder criar esses postos de trabalho e essa riqueza e emprego. E eu não vejo drama, muito honestamente, não vejo drama que os jovens saiam do distrito para se formarem. Até porque nós sabemos que não há uma oferta, infelizmente, ainda não há uma oferta académica que permita que se especializem, que se formem em áreas que são decisivas para o desenvolvimento do território e do distrito. Agora, o que de facto é grave é que se tenha abandonado um modelo, que era um modelo que existia, que é a própria entidade empregadora, a iniciativa privada, que em vez de pagar impostos brutais, excessivos, obscenos, tenha a possibilidade de reter esse capital que entrega ao Estado, sem o Estado fazer rigorosamente nada para que esses jovens regressem e, portanto, será, digamos, um foco a promover para que se fixem empreendedores, iniciativas de desenvolvimento no Distrito de Porto Alegre que façam com que seja apelativo aos jovens que se formam ou em Lisboa, no Porto, ou em Coimbra, ou em Faro,
ou até no estrangeiro, digam: não, eu sinto saudades dos meus avós, eu sinto saudades dos meus colegas de escola, eu quero voltar à cidade, ao distrito, à aldeia, à vila onde cresci, onde tenho as minhas raízes, e quero ser um elemento útil para produzir, para desenvolver riqueza e ajudar a crescer. Portanto, basicamente é isso. É preciso, portanto, para que os jovens possam fazer a sua formação, como diz, fora, e que possam regressar, são precisas condições. E o que eu lhe pergunto é as soluções para essas condições. E falamos provavelmente em termos de acessibilidade, falamos como é que o tecido empresarial, portanto, se pode captar tecido empresarial para o concelho, para o distrito de Porto Alegre e para o seu desenvolvimento, e a questão das acessibilidades, que creio que terá também alguma coisa a dizer. Muito bem. Relativamente às acessibilidades, é muito rápida e curta a resposta. Não lhe escondo. Aliás, eu gosto sempre de dar exemplos muito concretos. Suponho que foi ontem ou antes de ontem, tivemos a discutir os modelos de campanha ou de material para a campanha. E, curiosamente, enfim, tem o humor ou o peso do humor que nós queiramos dar, chegámos à conclusão que nós no distrito não temos nenhuma autoestrada, nem somos atravessados por nenhuma autoestrada. Portanto, as faixas que a Iniciativa Liberal queria dedicar ao nosso distrito, não há necessidade de terem 16 metros, porque nós não temos, infelizmente, nenhum viaduto a atravessar por cima de uma autoestrada que não temos, porque não temos o prolongamento de IC13, não temos qualquer tipo de ligação entre a A6 e a A23, e de facto temos, em termos de acessibilidades, este pecado original e que já se arrasta há 50 anos. O que é que eu lhe queria dizer com isto? A minha resposta foi um desafio ao diretor de campanha da Iniciativa Liberal e disse: eu quero uma faixa com 12 km de comprimento. Mas porquê? Porquê é que precisas disso? Por uma razão muito simples. É que nós nem sequer temos estação de comboio em Porto Alegre. E a distância da estação de comboio à cidade são 12 km. Arranjem, por favor, uma faixa de 12 km a dizer: é nisto que temos que votar no distrito de Porto Alegre para haver acessibilidades. Curiosamente, o que é que acontece? Eu não sei se já reparou, mas é daqui com certeza já reparou, nós temos o céu sempre riscado de traços brancos dos aviões. O que é que acontece? Aquilo que não acontece por estrada está a acontecer pelo céu, porque o ponto mais curto das rotas aéreas entre Lisboa e Madrid, por exemplo, atravessa o distrito de Porto Alegre. Curiosamente, nós olhamos para o céu, e é o desafio que eu faço aos nossos ouvintes: olhem para o céu e vejam quão riscado ele está durante o dia, porque é a rota mais curta. E, curiosamente, por estrada, nós batemos em Estremoz e paramos. E não há qualquer acessibilidade que facilite, e como disse muito bem, a questão de haver condições suficientes para instalar um tecido empresarial competitivo em termos logísticos e operacionais. Mas isso é apenas uma parte da questão, porque nós todos os outros fatores temos. Hoje em dia, com o teletrabalho e com a necessidade de termos hubs, que tanto se fala a nível de aeroportos, mas que acontece a nível da vida social das pessoas e da vida profissional das pessoas, nós hoje em dia sabemos que teletrabalho ou ensino à distância ou uma série de atividades que promovem o nosso crescimento são facilmente veiculadas pela transformação digital. Portanto, o que é que nós temos? Temos, de facto, esses acessos, hoje em dia, em termos digitais, e temos uma qualidade de vida, em termos de qualidade de ar, em termos de saúde, que os outros distritos, se calhar, não têm. Portanto, aquilo que é mais fácil, nós já temos. É preciso, é visão, e é preciso atuar e despertar e não ficarmos, como nós muitas vezes dizemos no partido, a nossa mensagem é: salta do sofá, porque tens que ser ativo, não te rendas, não te encostes,
acredita e vem connosco construir algo diferente, algo que é baseado nas liberdades económica, política e social e que vai ajudar o país a crescer e, concretamente, o Distrito de Porto Alegre a desenvolver-se. Evidentemente que, último ponto, tem que haver um desagravamento fiscal. Ou seja, um pequeno exemplo. Os rendimentos de trabalho são coletados a 41%. O Partido Iniciativa Liberal tem propostas muito claras para diminuir para 28%. A nível do empreendedor, a coleta que ele tem sobre a atividade económica, se nós queremos reduzir para 12,5%, mas aqui com uma pequena nuance, é que nos territórios do interior, em vez da incidência dos 12,5% ser até uma realização de 25 mil euros, passará para os territórios do interior para 250 mil euros. Ou seja, são pequenos ajustes que podem possibilitar, mas vai-me dizer, há menos receita fiscal. Pois não, é que a economia de mercado baseia-se na quantidade, enfim, não esquecendo a qualidade, e havendo mais empresários, mais empreendedores a instalarem-se, automaticamente há uma compensação que do ponto de vista fiscal não vai afetar, mas do ponto de vista social tem um peso brutal. É que cria postos de trabalho, fixa populações, os jovens já têm como regressar porque se formaram e especializaram em atividades que podem ajudar a desenvolver o distrito. A questão da habitação também é uma questão, enfim, também é um problema para que, e pegando nas palavras do doutor, também é um problema, portanto, ainda que os jovens queiram voltar e que tenham as possibilidades profissionais para o fazerem, também precisam de uma casa. Para se fixarem pessoas, jovens ou não, são necessariamente e garantidamente, fazem falta duas coisas: trabalho, portanto, emprego e habitação. Concordo. Augusta, contudo, a habitação não pode ser só cimento. E, portanto, o que é que interessa? Termos, de facto, um investimento em habitação, infraestrutura, se os jovens não têm, ou as populações que queremos fixar, não têm depois receita ou rendimento para manter, para sustentar esse compromisso que assumiram. Portanto, tudo acaba por passar, quer queiramos, quer não, em criar um modelo de sociedade baseado no desenvolvimento económico, e aqui nós somos diferentes dos outros, porque a liberdade económica que nós preconizamos é associada à harmonia com o desenvolvimento da liberdade social e política. Ou seja, nós encontramos a palavra liberdade espelhada em vários programas de vários partidos. Agora, o equilíbrio, aquilo que é o resultado positivo do desenvolvimento da liberdade económica, tem que se refletir muito diretamente nas liberdades políticas e sociais. Portanto, aquilo que me coloca da questão da habitação não pode ser desenquadrado deste conjunto, deste modelo de sociedade em que todos são participativos, em que todos criam riqueza e não podem impedir aos empresários que criem empregos se esses empregos não forem um momento de criação de riqueza e um modelo que desenvolva as populações a nível social e político. Basicamente, tudo está coordenado. Dr. Carlos Roquete, considera que a barragem do Pisão, enfim, que é um anseio há tantos e tantos anos, portanto, deste distrito, nomeadamente das pessoas de Porto Alegre, é uma porta, é uma alavanca na área da agricultura e do regadío principalmente. Mas não só. Mas não só. Quanto a isto, gostava que me desse a sua opinião. Dou com certeza. O que é que esta barragem pode vir a desenvolver e os polos que podem abranger neste distrito? Muito bem. Esse é, digamos, uma perspectiva que existe num projeto estratégico de desenvolvimento, só que, como qualquer plano,
estratégico de desenvolvimento ele tem que ser enquadrado no tempo. A pior notícia que eu partilho com todos quando me falam da barragem do Pisão é que isto é como o aeroporto de Lisboa, já se arrasta há 50 anos e muitas vezes as decisões de expansão e desenvolvimento perdem-se na oportunidade por serem atrasadas. Aqui nem sequer é como o aeroporto de Lisboa, porque o Pisão está identificado há mais de 50 anos. O que não tem havido, e aqui vamos para uma questão política, o que não tem havido é dos nossos representantes como deputados do Distrito de Porto Alegre na Assembleia da República a vontade e a força de porem a barragem do Pisão a funcionar. Agora, atenção que a barragem do Pisão, e como referiu muito bem, tem um objetivo imediato do ponto de vista agrícola. Mas não deve ser só isso. Deve ter também do ponto de vista energético e ambiental, de fornecimento de água, de desenvolvimento de atividades económicas que estão ligadas à água e tudo isso fugindo não só ao cluster agrícola. O cluster agrícola é importante, e é importante sobretudo porque se não formos nós a produzir os alimentos aqui no Alentejo, Lisboa se calhar vai ter que importar. Eu quando digo Lisboa, o resto do país se calhar vai ter que importar. Portanto, a barragem do Pisão tem outra característica, é que já vamos no terceiro plano e, se não me engano, ou na segunda ou na terceira inauguração. Basta. Não estamos cansados. Penso que está numa fase de qualquer documento relativamente ao impacto ambiental. Exato, estudo de impacto ambiental. Já ouvimos falar em verbas, portanto, que já há verbas reservadas para o Pisão, quer no PRR... 178 milhões. Mas o que é facto é que 178 milhões é neste momento a avaliação. Se demorarmos mais uns quantos anos, se calhar passa para 190 milhões. Ou se tivéssemos feito há 20 anos atrás, que é o momento de estagnação da nossa economia, e sobretudo nós aqui no Alentejo e no Distrito de Porto Alegre somos os sofredores maiores, se calhar tinha só custado 100 milhões, digo eu. Agora, se formos fazendo esse custo económico, chegamos à conclusão, daquilo que eu lhe falei há pouco, de um plano estratégico é evidente se for oportuno. Se perder no tempo, não só vai custar mais, como deixa de ser interessante porque há uma evolução, há adaptações, a economia vai se virando para outros setores e se calhar, quando o Pisão estiver concluído, aqueles que podiam investir no setor agrícola, como referiu muito bem, se calhar já estão completamente descapitalizados. E nesse momento, se calhar, até optam por, olha, paciência, já não vou cultivar, já não vou produzir gado, se calhar vou passar isto para painéis solares. E, portanto, temos sempre esta questão que, uma vez mais, repito, vamos voltar ao início da nossa conversa, o modelo de sociedade. Um modelo de sociedade não é muito diferente de um modelo de um projeto, de uma organização, de uma instituição. Tem que ter um ponto de partida, tem que ter um ponto de chegada. E isso deve ser, esse percurso deve ser uma estratégia conhecida, medida, acompanhada. Há uma regra, e eu não me quero alongar muito mais sobre esta questão do Pisão, porque o Pisão, inclusive, os estudos foram pagos pelas autarquias para poder ser viabilizado. O que acontece é que não há modelo que seja bem sucedido sem serem observados 4 pontos. Primeiro, priorizar e identificar exatamente quais são as necessidades. Depois, planear, e aqui o planeamento tem que ser em função da oportunidade e do tempo, o prazo tem que estar definido. O terceiro ponto é delegar. Temos que ser suficientemente capazes de ter equipes de poder delegar, e aqui podemos entrar num campo da descentralização, que não tem nada a ver com regionalização. E o último ponto é acompanhar. O que é que nós temos no sistema que está instituído, vigente? É que todos os anos votam-se orçamentos. Pela primeira vez tivemos um orçamento que não foi votado positivamente. Mas eu pergunto-lhe, Augusta, será que os eleitores, será que os cidadãos têm conhecimento da execução do orçamento? Nós sabemos onde é que está a ser gasto o dinheiro do orçamento? É uma pergunta que eu deixo aqui aos ouvintes. É que nós não sabemos, e é um desafio,
digam, por favor, qual foi a aplicação do orçamento aprovado em 2019, qual foi a aplicação do orçamento aprovado em 2020 e 2021. E aqui estamos a falar do tempo em que o Partido Socialista teve tudo nas mãos, inclusivamente os 2 deputados pelo Distrito de Porto Alegre. Sr. Doutor, o nosso tempo já vai longo e eu queria abordar 2 questões muito rapidamente. Bem. Uma delas já referiu agora há pouco, entre a descentralização e a regionalização. Portanto, o Presidente da República veio dizer, portanto, que aprovaria, portanto, um referendo à regionalização. O Dr. António Costa diz que no programa dele, portanto, que irá proporcionar, portanto, um referendo à regionalização ou descentralização. Já sei que é a descentralização, como vou falar depois. Definitivamente, nós na Iniciativa Liberal apostamos num modelo de descentralização. E por uma razão muito simples, é que a decisão e os meios para executar a decisão devem estar com as populações que vão beneficiar e que promovem os planos de desenvolvimento. Não precisamos de ninguém que nos diga, olha, a fatia para vocês utilizarem é esta, porque nós sabemos que depois, na prática, para se aprovarem as aplicações das verbas, é alguém que está a centenas de quilómetros e que nem sequer conhece a realidade. E, portanto, vamos para um quadro de Excel em que, matematicamente, por uma questão de cálculo, diz, está bem, façam isto. Mas depois temos uma equipe de técnicos que são técnicos de gabinete e que se avocam poderes de decisão, mas que não conhecem a realidade. E, portanto, descentralização sim, e eu aqui só quero dar também uma chega, e falou no Sr. Presidente da República, aliás, ato eleitoral em que a Iniciativa Liberal marcou uma diferença com o excelente candidato Tiago Maia, e, portanto, aí nem sequer nos podem dar ou fazer a colagem relativamente ao atual Presidente da República, que nós respeitamos, mas o Sr. Presidente da República deu um sinal muito significativo que, curiosamente, o poder governativo não seguiu. O Sr. Presidente da República, em 2019, elegeu a cidade de Porto Alegre para comemorar o Dia de Portugal. E o que é curioso é que ninguém compreendeu esse sinal e o Dia de Portugal de 2019 parece que marcou o início de um declínio, porque de 2019 até 2021, e eu peço desculpa, aqui estou a olhar porque eu até me custa acreditar dos números, o PIB nacional desceu 4,1%. Houve um decréscimo, ou seja, a riqueza do país decresceu 4,1%, enquanto comparativamente a Irlanda subiu 21,9%. Ou seja, nós estamos aqui a lidar com um modelo errado. A descentralização será um bom modelo para aplicar para que nós nos desenvolvamos a nível local. E numa frase só, regionalização, não porque? Não porque é engordar aquilo que nós consideramos o nó gordo do Estado. É criar mais níveis de decisão, é criar, peço desculpa pela brejeirice, é criar tachos para pessoas que têm um poder de decisão que não é necessário, visto que as populações locais, desde que lhes deem os meios, sabem muito bem decidir, sabem muito bem aquilo que querem em termos de saúde, de educação, de defesa dos seus direitos em termos de justiça, que é outro setor que está completamente arrasado e que, pelos vistos, não tem tido qualquer tipo de promoção pelo governo que agora cessa funções. Se lhe pedisse numa escala de 1 a 10, qual era a pontuação que dava, por exemplo, à saúde no Distrito de Porto Alegre neste momento? Olha, 3. 3, pura e simplesmente porque valorizo sempre as 3 posições cimeiras. E aqui é ao contrário, mas 3 por uma razão muito simples. É que os excelentes profissionais de saúde que nós temos são os verdadeiros heróis. Nós sabemos, ainda ontem houve essa notícia de que vai haver um acréscimo de 15 profissionais no Hospital de Porto Alegre, mas só isso não é suficiente. É um pouco como atirar uma equipe de profissionais para situações que profissionalmente podem beneficiar
a população, mas para eles serão ainda mais heróis se daqui a 5 anos ainda estiverem no Distrito de Porto Alegre. Porque o Distrito de Porto Alegre não tem condições... Depois da especialização, portanto, eles se mantêm. Pois, e são 9. São 9 médicos estagiários, mais 6 que já estão, na sua especialidade. Mas será que esses 9 jovens que vêm fazer o estágio, será que nós conseguimos manter o desafio de os guardar connosco? Esperemos que sim. Mas para isso, deem a possibilidade do candidato à Iniciativa Liberal ser deputado da Assembleia da República, e eu garanto-vos, vou ser deputado da Nação, mas acima de tudo e com o apoio da Iniciativa Liberal, vou ser deputado que defenderá inequivocamente e até ao fim os direitos do Distrito de Porto Alegre, dos restantes alentejanos e dos restantes portugueses, que em termos de colagem só vão beneficiar com um deputado da Iniciativa Liberal eleito pelo Distrito de Porto Alegre. Dr. Carlos Roquete, dia 30 de janeiro, a Iniciativa Liberal é um partido novo, um partido recente, que quer aumentar o seu eleitorado, quer aumentar a sua bancada. De onde vos vem o eleitorado, na sua opinião? Portanto, as sondagens... As sondagens valem o que valem. As sondagens valem o que valem. Mas no entanto, são indicadores. De facto, são indicadores. Que esse indicador se converte, portanto, e se torna uma realidade, este crescimento da Iniciativa Liberal, de onde vem o eleitorado, o vosso? Muito simplesmente. Primeiro, dentro deste modelo de desenvolvimento da sociedade que nós idealizamos, eu falei-lhe há pouco do ponto de partida e do ponto de chegada. E, portanto, as métricas são bem conhecidas. O presidente do partido Iniciativa Liberal foi muito claro. Disse que as expectativas era que conseguíssemos eleger pelo menos 5 deputados. E esses 5 deputados vão multiplicar por 5 aquilo que aconteceu até agora apenas com um deputado. De onde é que vêm estes 5 deputados? Primeiro, de uma forma genérica, por todos os que estão cansados desta partidocracia em que há praticamente apenas 2 partidos, e eu não tenho qualquer pejo em dizer que são o PS e o PSD, que isoladamente ou em coligação podiam já ter melhorado bastante a vida de todos os portugueses, porque não me venham com histórias, e peço desculpa a forma muito direta e real com que eu estou a afirmar isto, não me venham com histórias que ao fim de 46 anos da Assembleia da República não houve a possibilidade de melhorar a vida dos portugueses. Houve sim um interiorizar, uma defesa de interesses que de facto não tem nada a ver com a Iniciativa Liberal. Mas a Iniciativa Liberal de dia 31, neste caso, portanto, depois do escrutínio, haverá a possibilidade de haver acordos, por exemplo, com o PSD e formar uma maioria? É assim, aquilo que nós dizemos tem muito a ver com uma situação em que o casal se divorcia. E as coisas são muito claras. Quando há um divórcio, nós já sabemos aquilo que não queremos. E aquilo que não queremos é muito claro. Nós não queremos alianças, e repito, com PCP, PS, Bloco de Esquerda e Partido Chega. Não queremos. Tudo o resto está em aberto. Tudo o resto são inclusive possibilidades... o Partido do Chega. Não. Com o Partido do Chega não faremos... Mas não referenciou esse, doutor. Referenciou, peço imensa desculpa. Não tem problema. Eu vou repetir. PCP, PS, Bloco de Esquerda e Partido Chega. Está muito claro. Onde é que nós vamos buscar os votos? E só para concluir a pergunta que me fez. Vamos buscar aquilo que nós consideramos os 3 Is, que são os isolados, que infelizmente estão a sofrer a ameaça de não conseguir exercer o seu direito de voto, porque é um direito à liberdade que lhes vai ser eventualmente restringido. O segundo I são os indecisos, e aqui é um apelo que eu faço à abstenção, porque não é possível nós queremos lutar para mudar as coisas se as pessoas continuarem sentadas no sofá, e aqueles que ficam sentados no sofá acreditem na nossa verdade, na nossa forma, no nosso modelo, e, portanto, devem votar, devem sair do sofá.
O terceiro I é muito rápido, são os independentes. Os movimentos independentes e o número de eleitores no Distrito de Porto Alegre é o mesmo para as legislativas e para as autárquicas. Nas autárquicas são a terceira força e conseguem eleger presidentes de Câmara. Portanto, os movimentos independentes têm um poder de decisão neste voto nas legislativas que é um apelo que nós, Iniciativa Liberal, acarinhamos e comprometemos em defender em termos de interesses para desenvolver o Distrito de Porto Alegre. Dr. Carlos Roquete, agradeço-lhe mais uma vez a disponibilidade. Foi um prazer, portanto, um gosto esta conversa, certamente que interessará a todos os alentejanos, mas principalmente, obviamente, a todos os portalegrenses, a todo o distrito de Porto Alegre, pelo qual se candidata pela Iniciativa Liberal.